Quer ajudar o canal? Então siga esses passos. Se inscreva, ative o sininho e marque todas. E após fazer isso, comente feito, que eu irei dar coração nos comentários de todos que fizerem isso. Posso contar com vocês? Pessoal, vocês devem ter ouvido falar que aquela variante identificada na Índia, e cujo nome é B1617, chegou aqui no Brasil, muito possivelmente por um navio que atracou em São Luís, no Maranhão. E tem um paciente, um indiano, que está entubado, grave, num hospital. Olha, pessoal, é muito importante a gente entender um pouco dessas variantes, especialmente essa variante que é chamada indiana, variante indiana. Por que é importante a gente entender? Porque é o seguinte, olha, o coronavírus, ele é um ser vivo que está procurando o quê? Sobreviver. Ele quer sobreviver e como ele sobrevive? Atacando o maior número possível de pessoas. Por isso a natureza faz com que esses vírus sofram mutações que os vão tornando cada vez mais transmissíveis. E essas variantes são o resultado dessas mutações. Então, o que acontece com essa variante indiana? Ela é mais transmissível que outras. É mais transmissível que a P1, identificada aqui em Manaus? Não sabemos ainda, mas tanto a P1, essa que está aqui no Brasil, como essa indiana, tem um poder de transmissão muito maior. São mais graves? Precisamos de estudos. Mas na medida em que um número muito maior de pessoas é acometida ao mesmo tempo, isso o que faz? Lota o sistema de saúde. Aí muita gente fica desassistida e pode morrer. Então o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é evitar aglomeração. A gente não pode se aglomerar, a gente tem que usar máscara, a gente tem que manter distanciamento, arejar ambientes, mesmo agora no frio, e tem que lavar as mãos. Sabe, pessoal, é a única coisa que a gente pode fazer para tentar diminuir a transmissão desses vírus e dessas novas variantes. Outras variantes surgirão. E essa variante indiana que chegou no Maranhão já está sendo identificada em outros estados brasileiros também. Então a gente tem que ter realmente muito cuidado. Tem uma responsabilidade nossa muito grande na disseminação dessa doença. Então a gente tem que se cuidar. E por isso a gente tem que manter sempre quem está vacinado, quem não está vacinado, quem já teve, quem não teve. Todo mundo tem que manter as medidas de proteção, tá bom? Unidos sempre. Companheiros, estamos engajados na construção espiritual da Era Nova. Convençamo-nos, porém, de que o trabalho é muito mais amplo na intimidade de nós mesmos do que no plano externo da ação a desenvolver. Educar-nos para educar. Ensinar a fim de que aprendamos, auxiliar para sermos auxiliados, honrar a cultura da inteligência com o burilamento do coração. A obra de todos, cada qual de nós, entretanto, está situado em tarefa diferente. Imperioso estudar, de modo a conhecer-nos e conhecer-nos para identificar o que se nos faz necessário. Ninguém dispõe da luz que não acendeu em si mesmo. No entanto, nenhum de nós está desvalido de recursos a fim de se iluminar. Aceitar-nos tais quais somos, de maneira a servirmos com a realidade que nos é própria e aceitar os outros na condição que os assinala. Reconhecer que não nos encontramos num torneio de triunfos angélicos, e sim numa concorrência benéfica à procura de conquistas humanas. Sejamos hoje melhores do que ontem. Não nos detenhamos na impossibilidade de oferecer prodígios de grandeza de um instante para o outro, mas não busquemos interromper a empreitada de redenção e de amor a que nos empenhamos. Nunca desconsiderar a ninguém. Observar que os outros, perante Deus, são portadores de mensagem determinada, qual sucede a nós mesmos. Se caímos pelo fascínio da ilusão, é imperioso reerguer-nos voluntariamente, tão depressa quanto se nos faça possível, com os valores da experiência. Saber que tentação é sinônimo de passado, aqui e agora,
são posições de espaço e tempo em que a divina providência nos permite plantar e replantar o futuro e o destino. Ante a dificuldade, servir. Diante da incompreensão, servir mais. Do trabalho nasce a luz para o caminho. Da caridade surge a solução essencial para todos os problemas. Oração e atividade. Crer e construir. Entender que nos achamos convidados pelo Cristo de Deus, através de Allan Kardec, para compreender, auxiliando e renovar, amando e iluminando, instruindo e abençoando na edificação do mundo novo. Somos livres por dentro de nós, na escolha de decisões e diretrizes, servos da disciplina, no campo exterior de nossas realizações, sustentando a segurança que devemos à harmonia do próximo, lidadores do bem comum, através de obrigações formadas em estruturas diversas para cada um de nós e cultivadores da verdade, sob o compromisso de melhorar-nos em serviço constante e, acima de tudo, unidos sempre. Assim venceremos.